Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola e esse é o Pode Falar de Saúde, um espaço para a gente entender e debater juntos sobre diversos assuntos relacionados à saúde integral, física, mental e emocional. Essa é uma produção em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Hoje nós temos mais uma edição especial em videocast para seguir as comemorações de 2 anos do Pode Falar de Saúde. E você já deve ter ouvido falar ou conhece alguém que usa cigarro eletrônico, pod ou vape. Pois é, esses dispositivos, eles têm crescido o uso deles nos últimos anos, principalmente entre os jovens, mas tem causado diversos problemas graves de saúde. Hoje a gente vai entender um pouco melhor sobre esses riscos, as consequências aqui nesse episódio. Bom, eu recebo aqui no estúdio a médica pneumologista Maria Vera Castellano, que é membro da Comissão Científica de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e coordenadora do Ambulatório de Tabagismo do Hospital do Servidor Público de São Paulo. Doutora Vera, muito obrigada por aceitar o convite para participar dessa edição. Obrigada, Carol. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito bom estar aqui para falar de um tema tão relevante como o cigarro eletrônico. É verdade, né, doutora? Aliás, para a gente trazer aqui um pouco um contexto, né? As políticas públicas de controle aí do tabagismo, né, incluindo programas gratuitos de tratamento, né, coordenadas pelo Ministério da Saúde e também pelo Instituto Nacional do Câncer, fizeram do Brasil um grande exemplo mundial, né? A prevalência de fumantes caiu bastante nas últimas décadas, né? Na década de 80 era de quase 35%, foi para pouco mais de 11% em 2024. E, recentemente, a OMS também reconheceu que o Brasil é um dos 4 países do mundo que mais avançaram no controle do tabaco, só que chama a atenção para a disseminação de cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecido, que tem levado muitos jovens a esse consumo, como eu falei até na abertura, né? Quando foi que o uso do cigarro eletrônico começou a crescer, se popularizar no Brasil, principalmente nessa faixa etária aí dos jovens? E teve também uma glamorização de uso, assim como a gente viu no caso do cigarro na década de 60, 70, né? Como é que a gente tem visto isso na prática? Então, Carolina, a questão do tabagismo no Brasil é uma questão de sucesso e muito interessante. Como você colocou, na década de 80, o consumo era bem elevado, a população adulta tinha quase 30% de fumantes, e graças às políticas públicas, à educação da população, às leis, os ambientes livres de tabaco, isso foi caindo no decorrer dos anos e a gente conseguiu uma taxa que realmente é de causar inveja só até 2023. Uma coisa nos preocupou muito esse ano, que foi feita uma pesquisa da Vigitel, e nós estamos numa leve curva ascendente, ou seja, o número de usuários de cigarro aumentou em torno de 1,5%, coisa que não vinha acontecendo desde a década de 80. Uma das prováveis razões é o uso do cigarro eletrônico. Por quê? O cigarro eletrônico ele foi criado até recentemente, em 2003, na China, e ele veio para o Brasil, provavelmente em torno de 2010, 2011, mas o consumo não era muito grande. Saiu uma pesquisa também esse ano que mostrou que em 2018, em torno de 500 mil pessoas no Brasil diziam ter experimentado o cigarro eletrônico no último mês. E dados de 2024 mostram que esse número saltou para 3 milhões. Nossa. Então, um aumento muito grande. A faixa etária predominante é a faixa etária de jovens, até 24 anos. E nós avaliamos que muitos desses jovens acabam migrando para o cigarro comburente, o cigarro tradicional, e talvez por isso a gente tenha essa leve tendência a aumento do consumo do cigarro no Brasil como um todo. Sim, inclusive acho que a indústria do tabaco, né, doutora, encontrou um novo caminho depois dessa proibição, né, do cigarro.
e que teve essa queda no número de fumantes, que a gente falou que agora está Sim. aumentando de novo, mas, enfim, acho que a indústria ela meio que se reinventou para conseguir atingir um público com um novo produto, digamos assim, né? Exatamente. É bom lembrar disso. É interessante você colocar que quem produz o cigarro eletrônico são as indústrias que produziam o cigarro comburente. Então, eles só estão dando uma nova roupa para a nicotina. E a gente também, acabei de vir do congresso, como você sabe, um congresso de tabagismo, e lá a gente conversou muito sobre isso, que nós Uhum. temos que falar não só de tabagismo, mas principalmente de nicotismo, porque a grande questão é que esses dispositivos eletrônicos lindos, glamourosos, têm Com um aromatizantes, design com né? aromatizantes, eles têm os de quarta e a partir da terceira geração, eles têm sais de nicotina, que é uma apresentação da nicotina que causa dependência muito rapidamente. E daí você fala, não, mas não produz fumaça, não causa tanto mal. E realmente, quando ele foi lançado, ele foi lançado para ser uma forma de tratar o tabagismo convencional. Só que os estudos têm mostrado que não é isso que acontece. Pois é, isso que eu ia te perguntar, doutora. A gente ouve muito isso, né? Que esse foi o grande intuito do cigarro eletrônico, de diminuir o número de fumantes e torná-los menos dependentes, mas isso Sim. tem se mostrado justamente o contrário, né? O que a gente já tem, assim, dos novos estudos mostrando, né? Que consequências que essas pessoas têm em curto prazo até, né, de problemas de saúde? A gente tem visto muitos trabalhos sendo publicados, o volume de estudos é cada vez maior e em todas as áreas. Então, se a gente pensar no cigarro convencional, comburente, eu sempre resumo o tipo de doenças que ele pode causar, como o câncer de pulmão, laringe, bexiga, principalmente, as doenças respiratórias, o enfisema, DPOC, e as doenças cardiovasculares. E aí a gente tem o infarto agudo do miocárdio, o derrame, né, o acidente vascular cerebral. E isso era bem clássico. São doenças que demoram 20 a 30 anos para aparecer. Elas não aparecem logo que a pessoa começa a usar o cigarro. Bom, com o cigarro eletrônico, nós estamos vendo novamente estudos mostrando que ele causa esse tipo de problema. Por exemplo, existe um estudo bem grande realizado nos Estados Unidos que mostra a elevação da taxa de derrame de acidente vascular cerebral em usuário de cigarro eletrônico, só que com agravante. Enquanto que o cigarro normal ele vai causar derrame numa faixa de 50 a 60 anos, com o cigarro eletrônico isso acontece em torno de 40 anos, Muito mais cedo, muito né? mais cedo. Casos de infarto, já existem vários estudos mostrando, porque a nicotina é uma substância que causa vasoconstrição, favorece a deposição de placas de gordura nos vasos sanguíneos, tudo isso é fator de risco, então também aumenta. DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, esse ano a gente teve publicação de um estudo já mostrando a relação, e tudo muito mais precoce com o cigarro eletrônico do que a gente viu com o cigarro comburente. Então, nós estamos muito preocupados. Asma e agravamento da asma também. E muito interessante, foi até uma aula que eu apresentei no congresso, eu tive que falar de tabagismo e gestação, e eu encontrei muitos estudos mostrando o dano que o cigarro eletrônico causa nas grávidas, semelhante e às vezes até pior que o cigarro comburente. Uhum. Então, partos prematuros, crianças com baixo peso ao nascer ou pequeno para a idade gestacional, muito caso de depressão pós-parto, interrupção precoce da amamentação e o que eu achei muito interessante,
muitos efeitos na vida sexual e reprodutiva masculina. Então, disfunção erétil, infertilidade por conta do menor número de espermatozoides e uma função totalmente anormal. Então, eu até achei interessante, porque muitas vezes os casais estão procurando clínicas por conta de infertilidade, e talvez isso esteja relacionado Claro, com o uso do importante esse cigarro dado, né? eletrônico. Sem dúvida. Me chama a atenção esse dado das gestantes. A gente ainda tem gestantes. Você percebe, doutora, o uso Sim. de cigarro eletrônico entra nessa fase? O que acontece com o cigarro eletrônico é que ainda é difícil você mapear os usuários. É difícil porque as pessoas às vezes não relatam isso, acham que usar o cigarro eletrônico não é uma coisa, não é um problema. E também porque a gente não consegue avaliar a concentração de nicotina que é consumida muitas vezes. Então, isso preocupa, porque no cigarro convencional, nós sabemos que cada cigarro tem 1 miligrama de nicotina, ok. Mas o cigarro eletrônico, você pode ter, ou pods, que já vem com 500 puffs, 1000 puffs, e com concentração de nicotina, às vezes, muito elevada. Então, maior até do que o do cigarro. Sim, eu já atendi pacientes que, quando você faz o cálculo, ele fuma 4 maços de cigarro por dia. É assustador, né? É assustador. Sim. Agora, é importante dizer que eu vejo muita gente falando, não de meu conhecimento, assim, mas que a gente já vê relatos, assim, de pessoas falando que usa cigarro eletrônico, mas isso não é tabagismo. Cigarro eletrônico é tabagismo. É considerado, sim, tabagismo. Como eu te falei, nós temos conversado muito no sentido de passar a usar mais a expressão nicotismo, que é um consumo de nicotina. Alguns componentes são diferentes quando você inala, mas já existem cerca de 2.000 substâncias descritas. E como você pode manipular o que você coloca dentro, então você pode ter aromatizantes, saborizantes, que também causam danos à saúde, e nicotina, o glicerol, o formaldeído, várias outras substâncias que você coloca ou já vem dentro do cigarro eletrônico. Tá. E agora, quem convive com uma pessoa que usa cigarro eletrônico, ela também pode sofrer consequências, como se fosse um fumante passivo? Sim, também já temos estudos mostrando que acontece isso. Então, as crianças têm mais chance de ter otite média aguda, asma, se convive com alguém que fuma cigarro eletrônico. Esse dado ainda não é tão... assim, a gente não tem dados tão objetivos como no cigarro comburente, mas já existem estudos mostrando, inclusive uma definição que eu sempre gosto de citar, que é o tabagismo terciário, que é a fumaça que sai do cigarro. E no caso do cigarro eletrônico, você não tem fumaça, mas você acaba expirando alguma coisa. Você inala e você expira. E nesse ar que você expira, existem componentes que vão impregnar as paredes, o chão, o revestimento do carro, por exemplo, reagem com outros elementos do ar ambiente e pode formar outras substâncias que vão causar doença também. E sobre isso já temos estudos com cigarro eletrônico. Então, você já causa esse mal no ambiente, eu imagino, dentro do pulmão, né, doutora? Exatamente. É realmente preocupante, né? Agora, é engraçado que, assim, a gente não tem mais tanto aquele estereótipo que a gente tinha antigamente, né? Acho que na década de 80, 70, até um pouco antes, mas... que a pessoa que fuma, além, teve a glamorização, mas teve também um pouco aquela coisa quem fuma e bebe, a pessoa que é sedentária, que não pratica atividade física. No cigarro eletrônico, a gente vê vários personagens, né? Pessoas que, inclusive, até atletas, pessoas que, acho que com essa questão da rede social também,
a gente tem mais exposição das pessoas falando da sua experiência, né? E assim, isso chama muita atenção, né? Pessoas que, teoricamente, têm uma vida saudável, mas que acabam caindo na dependência mesmo, né? Eu acho que o marketing agora ele está muito mais agressivo, porque se a gente tinha a glamorização do cigarro tradicional, nas capas de revista, anúncios, peças de teatro, cinema, isso você tem de uma forma diferente, mas você vê no cinema. No teatro eu ainda não vi, mas eu tenho a impressão que já deve ter alguém usando cigarro É eletrônico. provável que sim. Mas o que dá medo é, por exemplo, existe uma tendência a estimular o uso em faixas etárias mais precoces. Então, a gente sabe que a partir dos 11 anos é grande o número de crianças que experimentaram o cigarro eletrônico. Aí você diz, da onde saiu esse cigarro eletrônico? Muitas vezes são os pais, é a irmã, alguém em casa que tem e a criança pega. Mas eu também já ouvi relatos de distribuição de cigarro eletrônico na porta da escola, às vezes, em festas. Então, é um marketing que preocupa muito. Sim. Os influencers, os artistas, por exemplo, cantores. E o que é cruel é que nós já tivemos pessoas também que têm influência midiática que ficaram doentes e que até começaram a se colocar alertando sobre o que poderia acontecer e deixaram de fazer isso por mensagens agressivas que receberam, por considerar que, enfim, não era tão importante. Então, nesse congresso também nós conversamos muito sobre isso, que além de todas as medidas de educação, vai ser importante nós termos influencers do bem e que esclareçam sobre o que realmente são esses dispositivos eletrônicos para fumar. Sim, porque acho que existe um medo de... Como hoje é tudo muito performático nas redes sociais, as pessoas se expõem, né? Às vezes até de uma maneira para conscientizar, mas no fim elas acabam sofrendo essas agressões. É triste de ver isso, né? Claro. Porque é quase que como se fosse antigamente do caretismo. Como se você fosse careta de falar isso, mas... Por que você não quer experimentar? Assim, parece que a gente está voltando no tempo, né? Sim. Agora, vamos falar um pouco sobre o assunto polêmico da regulamentação, né? Que tem se discutido muito isso, até mesmo no Congresso, né? Isso está sendo levado. Hoje a gente tem 133 países que regulamentam ou proíbem, né, os dispositivos eletrônicos, né? Em 2024, a Anvisa, só para a gente lembrar aqui, manteve a proibição da fabricação, da importação, armazenamento, distribuição, comercialização, propaganda e uso, né, dos vapes, dos cigarros eletrônicos em locais coletivos fechados, né? Essa é uma discussão que ela voltou agora à tona, já tinha sido proibida em 2009 e em 2024 veio essa atualização. Só que a gente sabe, doutora, que tem usuários, a gente vê muitas pessoas que são dependentes e reconhecem essa dependência, né? A gente às vezes vê relatos na internet, hoje todo mundo tem acesso a isso. Eu já tentei parar de fumar, que é um discurso que a gente ouvia desde muito tempo atrás e é difícil mesmo, né? Eu mesma já vi vários casos na minha família e a gente sabe que não é fácil. Mas pessoas que falam que já tentaram, mas a gente tem também uma indústria, né, que pressiona por essa regulamentação, né, por interesses, obviamente, econômicos, porque é uma indústria muito lucrativa, né, lucra bilhões. E qual que seria o efeito hoje se a gente realmente tivesse a aprovação de uma regulamentação? A alegação que se tem, né, das pessoas que defendem é de redução do consumo. Isso aconteceria? Eu acho que nós estamos num momento até bem interessante, porque nós temos visto, a gente tem o Reino Unido, que foi... o Reino Unido, ele estimulou o uso de cigarro eletrônico com o intuito de ser uma opção para tratamento do tabagismo, e esse ano ele já publicou normas diferentes.
proibindo a venda para menores e restringindo o uso. Por quê? A taxa de jovens que usam cigarro eletrônico na Inglaterra é muito maior do que nos países que têm essas restrições, como o Brasil. Então, nós estamos vendo uma geração que está ficando doente por conta disso. Toda semana saem artigos mostrando danos para a saúde. Eu não vejo por que você vai regulamentar algo que você sabe que faz mal. Não tem o menor sentido. E já gera um problema de saúde pública mesmo, né? Exatamente. Então, existe esse trabalho de um lobby realmente no Senado, no Congresso, mas eu acho que a Anvisa é muito séria e todas as resoluções são baseadas em evidências científicas e eu acho que não teria menor sentido ser diferente, você liberar. E seria uma discussão para trazer isso para o âmbito da saúde, né? Com um órgão como a Anvisa, que é competente para poder opinar e dar sua decisão final sobre isso. Não necessariamente, talvez, um congresso, né? Que não tenha essa condição de avaliar os riscos de verdade. De ser regulamentador mesmo, né? Sim, com certeza. Agora, doutora, para quem realmente está nesse processo de parar de fumar, né? A gente estava falando aqui que não é fácil. Vamos entender um pouco o outro lado também da moeda, porque, afinal, é uma dependência, né? E eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, porque você atende no Hospital do Servidor Público, né? Um grupo de apoio a tabagistas, para as pessoas entenderem um pouco como é que é esse trabalho. Isso tanto para quem é dependente de cigarro, que com certeza você já tem muitos anos de experiência, mas também hoje para quem está no cigarro eletrônico, nessa dependência do cigarro eletrônico. Aliás, acho que vocês devem talvez ter pacientes também já nessa condição, né? Usuários de cigarro eletrônico a gente não recebe como gostaria. E isso porque o jovem acha que ele é imune a tudo, inclusive às consequências do cigarro eletrônico, por exemplo. Mas no Congresso a gente conversou muito sobre isso. O tratamento para a dependência do cigarro eletrônico é parecido, praticamente igual ao tratamento da dependência ao cigarro comburente. Então, o tratamento ele é basicamente apoio comportamental, que a gente poderia usar uma terapia cognitivo-comportamental, mas a gente chama de abordagem, de apoio comportamental, que é você lidar com a questão da fissura, dos gatilhos que você tem quando fuma, e do risco de recaída. Então, o cigarro é uma droga legalizada e o risco de recaída é até maior do que, às vezes, do que em relação a outras drogas. Claro que por que a pessoa se torna dependente à nicotina? Porque ela tem efeitos psíquicos. Então, a nicotina se liga em receptores que existem no cérebro e rapidamente é liberada a dopamina. E a dopamina é uma substância maravilhosa que relaxa, que deixa a pessoa calma, melhora um pouco a concentração. Então, isso vai criando um ciclo. A pessoa sente esses benefícios depois que fuma, depois de uns 40 minutos o nível de nicotina cai e ela começa a sentir falta de novo de alguma coisa, que no caso é a dopamina, daí ela fuma de novo. Esse ciclo vai acontecer diversas vezes durante o dia. E muitas vezes nós temos que usar alguma coisa para a pessoa se libertar e sair desse ciclo. E a gente torce para ter mais medicamentos para tornar mais confortável a interrupção. A interrupção é uma jornada pessoal, como em qualquer dependência. A pessoa tem que estar motivada e tem que aceitar que vai passar por momentos de sofrimento. Sim. Mas
depois é maravilhoso. Eu Sim. falo que a gente só consegue, há tantos anos, estar tratando tabagismo, porque você vê como a vida das pessoas melhora, se ela já tem alguma doença, realmente os sintomas vão diminuir. Então, são muitas vantagens. Sem dúvida. Agora, nessa equipe que cuida, né, desses pacientes, existe a figura do psiquiatra também é bem importante para caminhar junto nessa jornada, porque a gente está falando também ali de uma questão ligada muito, né, doutora, à ansiedade, muitas vezes depressão. Então, Sim, aliás, muitos desses jovens que estão hoje no cigarro eletrônico é ligado a essa epidemia de ansiedade que a gente tem, exatamente. né? O Brasil é... Ansiedade, frustração, dificuldades que realmente existem muitos elementos para tornar a pessoa insegura, estressada, e o cigarro ele vai preencher isso aí. Um dos fatores que dificultam o sucesso do tratamento é a pessoa já ter um diagnóstico prévio de algum problema, ou Uhum. ansiedade, ou depressão, ou qualquer outro diagnóstico que às vezes ele não sabia. E se você não controla isso, você não vai ter sucesso na sua abordagem para a cessação do tabagismo. Então, você ter um apoio de psicólogo ou ter uma retaguarda de psiquiatra é fundamental. Por quê? Por exemplo, se o paciente já usa alguns medicamentos, no nosso serviço, nós entramos em contato com o psiquiatra para ele opinar o que ele acha que vai ser melhor. Mas assim, o psiquiatra que a pessoa já tenha passado ou não, Sim, ou já oferece esse... Ah, certo. exatamente. A gente pede para ele opinar e daí vamos trabalhando juntos. Sim, sim, é importante, né? É, Agora, aí eu acho que tem uma questão de mudança, uma virada de chave, né, para as pessoas, né? Nessa questão é, de, como você falou, tem uma questão que tem que estar muito motivada pela pessoa, né? A gente vê muito assim, eu já vi muitos relatos de pessoas falando, não, eu resolvi parar de fumar porque eu tinha muita falta de ar, porque eu acho que falta de ar é uma coisa que deixa as pessoas muito limita, desesperadas, limita, claro. né? E no cigarro eletrônico também tem esses casos, né? Apesar da gente não Existe. ter a fumaça, mas pessoas que já sentem essa falta de ar muito importante. Sim. E acho que é um fator ali que fala para, né, que deixa a pessoa ali num estado de alerta e fala, não, eu preciso mudar Eu um acho pouco que isso, né? esse seria um ponto bem interessante para você motivar o jovem, porque o jovem tem muita atividade física em geral e falta de ar limita, torna o mundo dele menor. Então, esse seria um bom mote para poder Sim. motivar o jovem. Mas a motivação, ela é interessante. Por exemplo, no servidor nós temos muitas mulheres, a população atendida lá é predominantemente feminina e muitas vezes a mulher procura porque, você é avó, não, e eu não quero ver meu neto crescer, não quero que ele sinta cheiro de cigarro. Uhum. Então, ou internou por causa de alguma doença que foi causada pelo cigarro. A janela, a gente chama isso de janela de oportunidade, elas podem ser inúmeras, inúmeras. Às vezes, a gente acha que nós já tivemos campanhas fortes. Além dos alertas do maço cigarro, nós já tivemos campanhas, não sei se você lembra, do Ministério da Uhum, sim. Saúde, às vezes na televisão mesmo. Então, tudo isso pode dar, como você falou, um start Uhum. e a pessoa, de repente, ficar motivada. A motivação é essencial. Se o indivíduo não estiver motivado, muitas vezes ele vai acompanhado por um familiar. E aí você percebe que ele não está à vontade, então não é o momento. Uhum. Mas sempre nós fazemos uma abordagem para ele entender que é possível parar de fumar. Se não Tá. for naquele momento, talvez
vá ser em outro em breve. Sim. Agora, esse acompanhamento, ele leva quanto tempo, doutora? Tem uma média, né? Existem alguns protocolos e nós seguimos o protocolo do Ministério da Saúde, que são encontros, quando você tem grupos, né, encontros semanais, durante um mês. Aí, após a interrupção, você espaça esses encontros ou atendimentos até um ano. Costumamos acompanhar até um ano sem fumar. Que é importante, porque a gente ouve muito das crises de abstinência, né? Que as Sim. pessoas têm quando existe um vício ali, e aí precisa... Que às vezes ela começa a estar numa curva ali, olha, tô melhorando, e de repente... Né, precisa desse suporte, né? Por exemplo, lá no servidor nós temos... Não é uma unidade SUS, porque toda unidade SUS ela recebe o tratamento medicamentoso fornecido pelo Ministério da Saúde. Isso também é uma das razões para a gente ter alcançado bons índices de cessação do tabagismo. Mas lá a gente oferece o adesivo de nicotina para o paciente que está internado e que é tabagista. E muitas vezes o paciente, depois ele é atendido no ambulatório e ele informa, ele fala, nossa, eu fiquei bem com o adesivo, eu achei que eu ia ter muito sintoma, ia ficar nervoso, mas não, eu tolerei. Então, o fato de ficar mais confortável também estimula a pessoa a continuar sem fumar. Sim. E os ganhos, eles já são vistos logo, né? Assim, digo, tem pessoas que fumaram 20, 30 anos, né? Mas que já percebem mesmo, apesar já infelizmente, desse período aí longo de tabagismo, mas que, isso a gente falando do cigarro, né? Porque no cigarro eletrônico a gente espera que não chegue a tudo isso, né? Mas a gente vê que muitas pessoas relatam mesmo já uma melhora, mesmo tendo fumado por muito tempo. Sim. A melhora do padrão de respiração, de hipertensão, frequência cardíaca, acontece bem precocemente. Outras melhoras, às vezes, demoram mais. Então, por exemplo, para você se igualar no risco de ter infarto, demora mais ou menos 5 anos, e isso daí vai variando conforme a patologia. Mas é muito gratificante, a pessoa se sente vitoriosa, porque ela conseguiu se libertar de uma dependência. Então, sim, isso... A gente pode dizer que todo mundo tem a possibilidade de realmente vencer o tabagismo e conseguir deixar de ser dependente? Eu acredito que sim. Existe uma pequena parcela que realmente é muito difícil. Nós, pneumologistas, acabamos sempre atendendo algum paciente que você tenta todas as estratégias e não consegue. Mas a maior parte consegue. Se não consegue na primeira, segunda tentativa, vai conseguir mais adiante. Então, sempre a gente tem residência lá e nós sempre conversamos sobre isso, que você deve deixar deve acolher o paciente, nunca julgar. Sim. E mostrar para ele tudo que é possível para ele lidar. É como se fosse um desafio. E em algum momento ele consegue. Às vezes ele desiste, abandona o tratamento e volta depois de 1 ano, 2 anos, já com uma motivação maior e dá tudo certo. Talvez no tempo certo, acho que cada um ali consegue o seu processo, né, doutora? Exatamente. Agora, para a gente terminar, queria que a gente falasse um pouco, você estava comentando de crianças, né, que também é um cenário meio assustador de ver o cigarro eletrônico se disseminando nas escolas, seja escolas públicas, privadas. Como é que deve ser essa campanha de conscientização nas escolas? E também tem um fator da família, né, que você estava colocando, que realmente é desafiador, é entender o contexto familiar dessa criança, né? Porque que ela tem um acesso talvez tão fácil a um dispositivo assim como o cigarro eletrônico, né? E como é que a gente pode pensar, né, nessas políticas, nessas campanhas de conscientização, né, para tentar reduzir, né, o uso nesses ambientes?
Eu acho que são necessárias campanhas públicas, porque você tem que disseminar essas informações assim o mais amplamente possível. A escola é um local que eu acho que é muito importante. Você está informando a criança, até no congresso teve esse depoimento de uma médica que estava fazendo trabalho em escolas e ela falou que ela era muito bem recebida e que, inclusive, em salas de ensino médio, os jovens ficavam interessados e faziam muitas perguntas. Então, ela falou: é um terreno fértil você chegar e oferecer informação. Então, é claro, os influencers e toda a parte de mídia dos eletrônicos, você também tem que estar com isso envolvido e ter um bom canal de comunicação. Mas eu acho que é educação e também a gente está vendo, né, toda essa discussão sobre adultização e isso passa pelo uso excessivo do celular e de ficar muito tempo em tela e talvez o cigarro eletrônico ele tenha um apelo de ser alguma coisa muito moderna, um dispositivo atraente, os modelos são muito bonitos, muito coloridos, com muitos aromas e sabores, tem sabor até de tapioca, de tudo que Nossa. você imaginar. Então, para se antepor a isso, só mesmo com muita, muita informação. E aí a gente fala também de adequar essa linguagem também, né, doutora? Que você falou dos Claro. influencers, mas é ver como é que você vai conversar com esse público. Se você está falando com criança, talvez de uma forma mais lúdica, com o jovem, né, mais dentro ali daquele universo Sim. dele. Porque senão também a informação acaba não sendo eficiente, claro. se perdendo, né? Exatamente. Mas nós temos muito trabalho pela frente, porque é saúde mental. É saúde mental. Você ser dependente de alguma coisa, você depender daquilo para se sentir bem, para poder conseguir fazer alguma coisa, para conseguir se divertir na festa, isso é doença. Então, eu acho que a gente tem que investir mesmo tentar afastar isso dos nossos jovens e crianças. Perfeito, doutora. Acho que é legal que agora a gente ter esse espaço para falar que se alguém tiver algum sintoma ou alguma dificuldade para parar de fumar, que a gente sabe que é muito comum, é mais comum do que se imagina, Sim. né? É importante a gente falar isso, não é uma fraqueza. Então, acho que é importante reconhecer essa dificuldade, a necessidade de pedir ajuda, procurar um pneumologista da sua confiança, né, Claro. doutora? Os serviços de saúde da sua cidade, a gente estava dando exemplo as aqui. UBSs têm os programas de cessação do tabagismo e elas recebem medicação do Ministério da Saúde, é um tratamento bem estruturado, às vezes tem fila de espera, mas... E Carolina, é muito importante tentar enxergar que você é dependente, porque a gente escuta muito isso, principalmente dos jovens. Não, na hora que eu quiser eu paro de usar, isso não tem importância na minha vida, só que a gente vê relatos de pessoas que até dormem segurando um cigarro eletrônico, então... Sim. É bem sério. O discurso acho que é o mesmo ainda desde lá do passado, que a gente ouvia as pessoas falando, eu paro quando eu quero, e na verdade não é bem assim, né, doutora? Mas quem tiver dúvidas ou quiser buscar informação de qualidade também, depois a gente vai colocar na descrição do episódio o perfil da SBPT, que é a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Sim. Tem bastante informação lá para quem precisa, né, doutora? Tem. Te agradeço muito pela participação. Foi muito Obrigada. bom acho que foi um tema bem importante para a gente trazer aqui, para a gente discutir e alertar sobre esses riscos aí do cigarro eletrônico, que realmente tem preocupado bastante, né, os efeitos que tem causado na saúde. Quase né? uma epidemia. Praticamente, né? Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada a você. Bom, esse é o Pode Falar de Saúde.
uma produção em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. No YouTube, você pode se inscrever no canal Pode Falar de Saúde ou acompanhar o podcast no seu agregador preferido. Segue também lá no Instagram, @Pode Falar de Saúde. Curte e compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir e deixa seu comentário. Quero aproveitar esse espaço aqui também para dizer que o prêmio MPB de Melhores Podcasts do Brasil já está com a votação popular aberta até o dia 19 de setembro. E o Pode Falar de Saúde está inscrito na categoria Saúde e Bem-Estar. Então, queria muito pedir para você que já me acompanha ou que está começando a acompanhar agora, se puder entrar lá no link, a gente vai deixar na descrição do episódio, para você fazer um cadastro rápido, né, ou entrar com a sua conta do Google. Você pode votar em todas as categorias, né, apenas uma única vez. Acessa lá, acessa o Pode Falar de Saúde na categoria Saúde e Bem-Estar. E espero que o seu voto é muito importante, né, para que a gente, de repente, consiga ter esse reconhecimento novamente. O ano passado ficou em terceiro lugar, né, conquistou o terceiro lugar nessa categoria Saúde e Bem-Estar, tá bom? E te vejo na próxima edição.